Fala, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um painel. Hoje a gente vai falar sobre como as indústrias podem aprender com as estratégias de tração das startups. Meu nome é Lucas, sou CEO da AAA. A nossa missão aqui na empresa é basicamente ensinar inovação. Todos os dias, absolutamente todos os dias, a gente produz novos conteúdos para levar para os nossos assinantes, conteúdos que a gente precisa entender desse mundo em constante transformação. E é um prazer estar aqui com vocês, com mais de 20 empresas aí fazendo esse evento acontecer. E hoje com o Gabriel Adamante e o Eduardo Fuzeto para falar um pouquinho sobre alguns termos aí que estão em alta, mas ainda são bem difíceis da gente entender e perceber como que a gente vai levar esses cases, esses termos, essas estratégias das startups para as indústrias e como que a gente coloca isso na prática. Gabriel? Valeu por chamar a gente aqui, Lucas. Eu acho que a gente está muito feliz de participar e está nesse movimento de aprendizado mesmo, enfim, trazendo coisas novas para todo mundo, né? Massa. Vocês contam um pouquinho sobre vocês dois, claro. O Eduardo e o Gabriel, talvez a trajetória de vocês até chegar na Tractor, né? Sim. Bom, eu sou o Gabriel, isso aqui é o Edu. O Fuzeto, né? A gente vem do meio de empresa de tecnologia, startup. Tá. Então, eu trabalhei na Contabilizei, quando ela era ainda uma empresa pequena, e quando eu cheguei lá era tudo mato, a gente costuma brincar, né? E daí, cara, fomos pegando esse processo de amadurecimento da empresa e tal, fui me enfiando dentro do marketing e com isso fui aprendendo mais sobre essas metodologias que as startups usam para crescer, sim, sabe? Depois disso, trabalhei em alguns outros lugares como consultor e, por fim, a gente acabou fundando a Tractor, que é a nossa consultoria de marketing, de growth marketing e de tração para startups. Bom, assim como o Gabriel, eu comecei, ele não citou isso, mas eu comecei trabalhando no Movimento Empresa Júnior. Então a gente teve o nosso primeiro contato com negócios da nova economia ali. E logo na sequência, assim como a Ada também, eu entrei na Contabilizei, no atendimento, e a partir dali a gente acabou se aprofundando dentro da estrutura de aquisição de clientes. Vocês dois são frutos da Contabilizei. Sim. Frutos da Contabilizei. Logo depois de sair da Contabilizei, eu comecei a prestar consultoria para algumas empresas. Logo em seguida também puxei o ADA, a gente passou a prestar consultoria junto. Com o tempo, essa consultoria, que era ali uma coisa que a gente fazia para alguns poucos clientes, acabou virando a Tractor, que é a nossa consultoria de growth tração. Então, a gente está, inclusive, completando 1 ano de vida agora no mês de outubro. Que massa, que massa. E estão com vários trabalhos já. Eu conheci, na verdade, o Ada, eu vou chamar pelo apelido agora também, como professor, na verdade. Você foi meu professor de um curso de Growth Marketing que eu fiz e fiquei completamente surpreso porque sou uma pessoa que estou inserido no mundo das startups, estou estudando constantemente, consumindo esse tipo de conteúdo e, cara, tive o prazer de conhecer um monte de coisa nova, de trazer várias coisas, inclusive para a AAA. E acho que entrando um pouquinho mais a fundo aí, Growth Marketing. Então, Growth Hacking é uma palavra que está todo mundo falando. Eu acho que talvez algumas pessoas conheçam um pouquinho, mas não custa a gente dar uma explicadinha também. Mas o Growth Marketing, conta um pouquinho pra gente o que é isso e também, na prática, assim, o que vocês estão fazendo nesse processo quando vocês chegam nas empresas. Massa. Eu acho que é importante a gente contextualizar um pouquinho quem são nossos clientes, o que a gente faz, né? Porque às vezes fica muito no ar. Enfim, a gente trabalha com empresas que estão em um estágio um pouquinho mais avançado de startup, então são mais scale-ups, por exemplo, a Ponto Mais, que é a maior empresa de ponto online da América Latina, ou a Troc, que é a maior brechó online do Brasil, são empresas que eles já têm tração, certo? Perfeito. E elas começaram a sentir necessidade de otimizar o resultado e conseguir crescer mais rapidamente, certo? Então, esse é o contexto que a gente entra. Então, a Tractor trabalha hoje com Growth Marketing, que é essa disciplina do marketing que ela tenta trazer um pouquinho da metodologia científica para abordagem de como você faz o marketing, certo? Como você falou, tem todo esse hype sobre growth hacking, todo mundo falando sobre isso e tal, e muitas vezes as pessoas têm uma ideia que existe uma bala de prata. Sim. E que você vai encontrar uma tática, um hack que vai explodir seu negócio. Cara, qualquer pessoa que trabalha no mercado sabe que isso não é verdade, sabe? E que não existe bala de prata para nada e que o único jeito de fazer as coisas funcionando é
trabalhando pra caramba. E o Growth Marketing, ele traz isso. Ele é uma metodologia que te ajuda a testar várias ideias, vários canais, de uma forma estruturada para que você consiga um resultado mais efetivo na hora de adquirir clientes, reter clientes e explodir o seu negócio, basicamente. É importante lembrar também que o Growth Marketing ele não é necessariamente um processo ou uma técnica ou alguma coisa pontual que tu vai fazer. Ele acaba sendo até mesmo uma perspectiva de como desenvolver as ações dentro de uma equipe de marketing, enfim, de uma estrutura de aquisição de clientes. E aqui um parêntese, né, bem importante, o Growth Marketing ele é muito pensado também, não só para estruturas de marketing, ele é pensado também para equipes que desenvolvem produtos, né? Quando eu digo produto, software, enfim. Então, é uma perspectiva de como conduzir as ações de marketing, as ações de crescimento da empresa, sempre pautado em experimento, né? Utilizando a metodologia científica dentro do desenvolvimento da área de marketing, aquisição de clientes. Excelente. Então, as equipes de marketing que estão assistindo hoje a gente, basicamente quando a gente traz aí o Growth Marketing, traz essa palavra, a gente está trazendo realmente metodologias científicas e a gente ouve muito, na verdade a gente já não consegue mais ficar sem testes AB, então basicamente qual hipótese que eu tenho, como eu valido ela e aplicar, colocar na prática, sendo validado ou não. É basicamente você assumir que você não sabe de nada e que você precisa testar tudo, sabe? Tem uma frase de um empresário norte-americano, eu não me lembro do nome dele agora, mas vou citar mesmo assim. Ele é do século XX, ele era da indústria, inclusive, e ele falou o seguinte: metade de todo o dinheiro que eu gasto em publicidade, ele é desperdiçado. Mas eu não sei qual que é a metade, certo? Então, se eu cortar investimento, eu tô correndo o risco de tomar um baque aqui. Provavelmente estou cortando pela metade também, né? Você pode cortar a metade errada, certo? Então, o Growth Marketing, ele vem trazer esse processo de testar para você entender o que funciona e o que não funciona, certo? Essa que é a ideia por trás dele. E é assim que eu enxergo a diferença entre o tradicional e o Growth hoje em dia. Excelente, excelente. Daqui a pouco a gente vai fazer essa ponte com as indústrias também, porque a gente sabe que, bom, 90% das indústrias ainda a gente está, das indústrias e dos negócios, a gente ainda está nessa fase de migração entre o que está acontecendo nessa transformação digital e o tradicional, né? E é interessante a gente começar a pensar nesses passos que a gente pode estar, caso eu esteja com o pezinho mais no tradicional e ainda passando por essa transformação. Tractor é o nome da empresa de vocês. Eu sei que o conceito de tração é um conceito que está bem alto também e que é extremamente necessário, né? O conceito de tração é aquele que talvez seja a fase mais difícil do crescimento, né? De sair do 0 para 1, assim. E fala um pouquinho desse conceito de tração, porque ele é importante também e como que vocês abordam ele, tanto na metodologia de vocês e como as empresas hoje têm que estar atentas a isso, seja como negócio ou como produto, às vezes. Certo. Tem uma frase, esse termo foi cunhado pelo Gabriel Weinberg. Ele escreveu o livro Tração, Traction, e ele coloca uma frase no livro que para mim é óbvia, assim, mas é bem interessante. Cara, tração, você sabe o que é quando você vê acontecendo, sabe? Então, basicamente, a tração é quando uma empresa começa a virar, começa a acontecer. Você vê o negócio tá funcionando, tá indo para frente, sabe? E por que isso é um pouco, não é um termo geral para todo mundo? Porque negócios diferentes têm métricas diferentes, certo? Então é por isso que ele fala, você sabe quando você vê. Então, por exemplo, o Facebook, certo? Que é uma das maiores startups que surgiu aí. Quando ele conseguiu tração, foi o momento que os usuários começaram a passar mais tempo dentro da plataforma, certo? Mas quando eu estou falando de um e-commerce, por exemplo, eu vou conseguir tração quando eu começar a fazer X vendas por mês e daí o negócio começar a se pagar e eu tenho mais dinheiro para colocar em anúncio, que vai vender mais, e daí você entra nesse ciclo virtuoso de crescimento, certo? Então, a tração, para mim, ela é o primeiro passo pro ciclo de crescimento. É a parte que você soa, que você se ferra muito para conseguir fazer o negócio começar. Depois que ele começa, você vai entrando nesse ciclo e vai otimizando sempre o negócio. Perfeito. A gente está falando muito de canal quando a gente está falando de tração, né? Você falou sobre o que eu devo achar para conseguir fazer o negócio virar, para conseguir fazer o negócio crescer. E quero que vocês entrem um pouquinho assim em como
como isso se dá na prática, como eu olho para esses canais e como eu valido isso, e talvez com mais um terceiro fator em mente, assim, porque a gente está falando com muitas empresas que já estão validadas, né? Eles estão no mercado há muitos anos e com muitos canais validados. Qual é a diferença aí de eu começar a contar com essa minha garantia de estar tracionado já e deixar de testar outros canais, ou eu posso mesmo assim testar outros canais, ou eu posso aplicar essa mesma estratégia para produtos diferentes, em mercados diferentes, para quem às vezes está abrindo uma nova sede ou está indo para um outro mercado, um outro nicho. Como que na prática eu desenho, eu olho para atração e começo a trazer isso como metodologia também? Boa pergunta. Excelente pergunta. Bom, como fazer isso? O próprio livro que o Ada acabou de citar, né, Traction, ele introduz uma metodologia que é o Bullseye Framework, que é uma metodologia cunhada também pelo Gabriel Weinberg, que é basicamente uma metodologia onde ele mapeou todos os possíveis canais de atração para um negócio. E a gente tem como, por exemplo, conteúdo online, anúncios em mídias sociais, anúncios em buscadores, equipes de venda, possibilidade de fazer parcerias, enfim. No livro, na primeira edição, existiam 19 canais mapeados. Hoje, existem alguns que estão surgindo, como, por exemplo, podcasts, influencers, que são canais mais atuais. Mas, mesmo assim, todos eles entram ali no alvo, no Bullseye. O Bullseye ele é uma metodologia muito interessante para exploração de novos canais e até mesmo para entender como explorar um canal que já está ativo dentro da tua estrutura de aquisição de uma forma diferente. Legal. Basicamente, o exercício do Bullseye é um momento onde você senta com a tua equipe responsável pela construção dessa estrutura e analisa canal a canal o que está sendo feito, ou caso seja um canal inexplorado no momento, tu olha para ele e tenta buscar oportunidades. O que eu consigo fazer aqui dentro? A partir do momento em que você mapeia canal a canal o que pode ser feito ou o que está sendo feito, você consegue priorizar quais são os canais que ainda não são explorados, que eu posso acionar, qual o provável retorno que eles vão me dar, qual o custo, qual o risco que eu tenho em cada um desses canais. Porque testar também pode ser caro, né? E caro Sim. Só não financeiramente, mas em tempo e energia, né? Exatamente. O teste, é muito importante jogar sempre isso dentro de uma matriz de priorização, porque o teste ele vai ter o seu custo, tanto financeiro quanto de esforço da equipe. Então, é muito importante ponderar se o teste que tu vai fazer naquele canal vale a pena, levando em consideração a expectativa de retorno que você tem dele. Então, é muito provável que você se depare com canais que têm um custo muito alto e que tem um retorno incerto, ou às vezes que você não consegue mensurar de fato. Entendi. E isso está muito conectado com a estratégia de growth marketing mesmo, que é basicamente, de novo, hipótese e validação. E até voltando para aquela segunda parte da pergunta, você falou, às vezes eu já tenho os meus canais validados, eu já sei que funciona, certo? Isso acontece muito. Tá? Principalmente quando você está alguns anos no mercado, você sabe, não, eu faço assim, eu tenho minha equipe de vendas e é difícil você mudar essa estrutura. Eu já tenho uma fórmula funcional, né? Isso, mas a ideia do Bullseye é que, gente, imagina um alvo, tá? Aquele alvo que você joga o dardo mesmo. Então, no meio, no centro do alvo, o vermelho, certo? Vão ser os canais que já funcionam. Então, aqueles canais você prioriza e otimiza eles. Então, às vezes, quando você tem um canal já funcionando, ao invés de mudar completamente a abordagem, você pode tentar otimizar o pitch do seu vendedor, certo? Ou então, se você tem canais, tentar melhorar a bonificação para o canal, alguma coisa assim. Então, você pode fazer testes de canal dentro de um canal que funciona. Perfeito. Certo? Perfeito. E a questão do Bullseye é que ele te ajuda a enxergar as coisas de uma maneira ampla. Tá, perfeito. Tá? Porque a gente está sempre focado no que funciona, certo? Porque a gente precisa de resultado imediato, porque a gente está lidando com dinheiro, né? Você precisa faturar, você precisa vender, enfim, tem que trazer resultado. E isso, às vezes, leva a gente a ficar com a cabeça um pouco fechada, certo? O Bullseye, ele faz com que você considere todas as possibilidades de crescimento. Tudo que existe. Então, com isso, você é forçado a olhar para algumas coisas que você não olharia normalmente, e daí sai muita ideia legal. Estratégias não óbvias, assim. Isso, né? Você é forçado a ser criativo, sabe? Legal. Então, mesmo eu tendo canais funcionais, eu consigo correr esses testes dentro dos meus canais e
como eu consigo também fazer outros testes e integrá-los possivelmente, ou fazer testes onde... Porque a gente fala de um canal hoje, mas às vezes com uma mídia, por exemplo, consigo levar ela para diferentes canais, ou com a mesma estratégia para diferentes canais. Vocês fazem esse tipo de integração também? Como funciona isso? Tem esse negócio hoje, está todo mundo falando de omnichannel, certo? Sim, com certeza, um canal influencia no outro, e eu vou dar um exemplo aqui básico de D2C, certo? Que é o Dollar Shave Club. Cara, quem nunca viu aquele vídeo do Dollar Shave Club? Que é um vídeo mó legal do cara num galpão falando sobre as lâminas e tal. Cara, aquilo foi um canal de conteúdo, certo? Que viralizou. Então, conteúdo, marketing viral. E daí foi para PR não convencional, relações públicas. E, então, uma coisa alimenta a outra e daí alimenta o orgânico deles, porque as pessoas passaram a procurar sobre isso. Enfim, então eles vão fazendo conexões entre um e outro de uma forma que, às vezes, um teste que você faz que é muito bem sucedido influencia positivamente nos outros canais de aquisição. E o olhar para todas as possibilidades de canais também é um excelente movimento para você conseguir otimizar canais de resistência. Por exemplo, é muito comum na indústria você trabalhar com, por exemplo, representantes comerciais, afiliados, alguém que revende o teu produto. Dentro do Bullseye, existem estratégias que podem colaborar. Vou dar um exemplo bem prático. Você pode muito bem, para aumentar a tua capilaridade de representantes comerciais ou coisas do tipo, utilizar de uma estratégia de produção de conteúdo para criar um certo tráfego de pessoas que estão interessadas nesse conteúdo, que podem vir a ser um afiliado teu e revender o teu produto. Então são canais que colaboram entre si. E uma ótima oportunidade para enxergar tudo isso é fazendo o exercício do Bullseye. Perfeito. Fazer periodicamente. Tem mais uma coisa que é legal lembrar, né? Às vezes a gente faz um teste hoje e ele não dá certo, certo? E daí daqui a um ano você pensa, não, eu já testei isso, não deu certo. Cara, você testou isso ano passado, quando sua empresa era outra empresa, quando as coisas eram diferentes, certo? Perfeito. Eu vejo muito isso acontecer do tipo... primeiro que você pode olhar para trás e falar assim, eu podia ter realizado esse teste de outra forma, então às vezes não é o teste em si, né? Não é a hipótese que está invalidada, mas sim a forma como você executou. E tem uma outra questão que é do tipo... o quanto as coisas estão mudando rapidamente e o cenário muda muito rápido, né? Então tem coisas... É muito comum a gente olhar e falar... Ver às vezes o concorrente fazendo alguma coisa e falar, pô, mas eu pensei nisso, ou mais, eu fiz isso em outro momento e não funcionou, né? Então tem toda uma questão de como eu estou executando, às vezes como eu estou integrando tudo isso e também do timing, né? Com certeza. Tem que retestar sempre. E vocês conseguem trazer pra gente um exemplo, assim, do tipo, de como vocês estão executando isso? Eu sei que vocês trabalham muito com startups, então vocês têm cases muito legais disso, já tive a oportunidade de olhar alguns, mas de empresas mais tradicionais que vocês conseguiram implementar essa metodologia e gerar resultados significantes lá dentro? Sim, eu acho que o nosso primeiro case, né, foi o primeiro cliente atendido pela Tractor. Na verdade, foi um cliente atendido até mesmo antes da gente ser Tractor, que é a Delta Containers. Ela é uma empresa extremamente tradicional, atua num setor muito tradicional também. Ela vende e faz a locação de containers marítimos, né? Também faz a construção de, enfim, lojas e casas nesse... Bem diferente de um software. Exatamente, bem diferente de um software. Só que é muito legal porque a gente conseguiu pegar algumas perspectivas que a gente trouxe lá da Contabilizei, enfim, de outras empresas dessa nova economia que a gente atende, com as quais a gente teve contato e colocou dentro da Delta. Por exemplo, uma empresa que faz a locação de maquinário pesado. Um container é um maquinário pesado, né? Ela pode se apropriar de métricas que são utilizadas por SaaS, por exemplo. Ela também trabalha com economia de recorrência. A mensalidade paga para ela por um produto físico funciona da mesma forma, vamos dizer assim, financeiramente, que a mensalidade paga para um SaaS, um software por assinatura. Então, a partir do momento em que a gente começou a olhar as métricas da Delta com essa perspectiva, vamos dizer assim, mais moderna, a gente pensou, por que não também usar algumas estratégias de exploração de canal mais modernas também dentro da Delta. Tanto que lá foi um dos nossos primeiros clientes onde a gente rodou o Bullseye. Então, rodando o Bullseye, a gente conseguiu trazer uma perspectiva nova para a empresa no seguinte sentido.
a gente olhou para os canais e viu que existiam vários canais ativos ali. Por exemplo, ela era uma indústria que já tinha contratado uma agência de marketing e ela fazia redes sociais. Só que o Bullseye é muito legal porque quando tu olha para o canal, você é obrigado a pensar também no teu cliente, na forma como você adquire ele. E a gente pensou, pô, não faz muito sentido para uma indústria que aluga equipamentos pesados ter um Facebook ativo e produzindo conteúdo nesse formato. Então, da mesma forma que a gente pode levantar canais por meio do Bullseye, a gente pode usar ele para matar canais que não fazem sentido também. Perfeito. Então, esse é um dos benefícios. Ao mesmo tempo, a gente conseguiu extrair alguns canais ali, como, por exemplo, a produção de conteúdo e a mídia digital, e a gente começou a criar uma estrutura de aquisição para a Delta, que, mais uma vez, é a empresa do setor tradicional, meu Deus, acostumada com cold call de vendedor, a gente começou a criar uma estrutura digital muito mais escalável do que um vendedor fazendo ligação atrás de ligação, e muito similar também à estrutura de uma startup. A gente brinca que, cara, a estrutura da Delta não perde nada. Hoje a Delta funciona como uma startup, o comercial deles. Exato. Poxa, eles usam um CRM, eles recebem lead via inbound, eles fazem vendas, tem métricas de startup, então assim, eles podem lidar com maquinário pesado, com material industrial, certo? Mas a forma como eles vendem hoje é basicamente igual um software, né? E a gente fala aí de SDRs, Inside Sales, por exemplo, e tem indústria que estão fazendo isso há muitos anos, né? Então, às vezes é uma terminologia diferente ou uma atualização, na verdade, do processo, e você consegue reotimizar para atualizar ela para esse momento mais atual que a gente está vivendo. É muito sobre as ferramentas também, né? Porque às vezes você, tendo uma ferramenta errada, você prejudica muito o processo, sabe? Então, uma parte que a gente não vê tanto, dependendo de que você está falando, mas essa conexão entre, poxa, na Delta mesmo, a gente fez uma estratégia de SEO, certo? Começamos a ranquear para as principais palavras-chave que eles queriam. Por exemplo, aluguel de container refrigerado de 20 pés. Certo? Cara, uma coisa super nichada. Essa página começou a ranquear, começou a dar super certo, a gente começou a gerar lead com isso. Beleza, as pessoas estão chegando através dessa página, elas têm que ir para algum lugar, certo? Então a gente fez esse processo de conexão de cair num CRM, que é o Pipedrive, que é uma ótima ferramenta para esse tipo de processo, certo? Às vezes a gente está preso em planilha de Excel, que atrapalha pra caramba o processo comercial. E muito legal isso, porque é realmente esse processo de atualização mesmo, de pequenos processos, pequenas ferramentas que você coloca, que você já tem uma equipe ali de profissionais que são excelentes, super capacitados e são pequenas giradas de chave que podem duplicar e triplicar o resultado. A gente teve uma dificuldade de implementar na hora, né, o Pipedrive. A gente teve um pouco de dificuldade na implementação do software, porque ele quebrava o modelo com que as coisas aconteciam ali dentro, né? O CRM, ele transforma... O CRM nada mais é do que um gerenciador de processo voltado para venda. Então, ele transforma o fluxo de venda em um processo. Então, ele transforma a venda num processo estático, né? Até então era algo dinâmico, assim, eu posso começar vendendo, fazendo A, e depois eu vou para B, e depois eu gero a proposta. Não, a partir do momento em que caiu num CRM, tu processualiza isso. Sim, e as pessoas exato. têm de seguir esse fluxo. E dói, né? Dar esse passo e se acostumar com o processo, mas é muito bom também porque o processo é uma das premissas de escala. Então, com processos bem definidos, a gente consegue obter mais escala para a equipe comercial da empresa. Então, não só tem o ganho de gerir leads de uma nova fonte, mas a gente consegue gerir eles com muito mais eficiência. Tá. Bom, vou abrir um outro tópico aqui, que é o que vocês estão vendo hoje em relação à indústria, essa transformação de negócios tradicionais, que já não são mais tão tradicionais, né? Então, quando a gente olha lá para fora, a gente está vendo, às vezes, entregas comuns já de uma forma completamente diferente. E quais tendências vocês conseguem trazer para a gente quando a gente olha para marketing, para growth, pensando nesse quem está assistindo a gente agora? Que esse cara que está na indústria hoje, às vezes, pode estar num modelo bem tradicional. O que a gente está vendo aí que com certeza vai começar a impactar a gente aqui daqui a pouco, ou já está impactando? Então, eu acho que a primeira tendência que já está acontecendo, já é realidade, que o pessoal que já está na área deve conhecer também, é D2C,
certo? Que é essa coisa mágica da internet que ela pode cortar o atravessador, certo? Então, muitas vezes você tem um produto que sozinho você dificilmente consegue vender ele no canal tradicional, porque você vai ter vai ter que ter toda uma estratégia de distribuição, vai ter que ter capilaridade, tudo isso. E a internet te entrega isso de uma forma maravilhosa, certo? Então, eu já citei agora, um pouco mais cedo, o Dollar Shave Club. Pô, o pessoal vende navalha, Gillette, certo? Primeiro, quem consegue entrar nesse mercado que eu acabei de falar, Gillette? O produto é sinônimo da marca, certo? Ninguém consegue entrar nesse mercado por um meio tradicional. E quantas cadeias tem no meio para eu conseguir produzir e entregar, né? Até chegar na banca ali da esquina, por exemplo. Com certeza, é um produto muito complexo e um mercado muito validado que é difícil você entrar, você não entra. Ninguém consegue vender uma Gillette nova, porque eu tô falando Gillette aqui, certo? É uma navalha. E eles conseguiram simplesmente fazer um clube de assinatura de navalhas. Cortando todo o meio de caminho. Acho que um ponto legal, a gente falou D2C várias vezes, mas D2C, a tradução é Direct to Customer. Então é direto ao cliente. Acho que conecta muito. Sim. É o cara que está lá na ponta produzindo e ao invés de trabalhar toda uma cadeia logística aí de passar às vezes por 2, 3 intermediários, ele envia direto para o cliente. Isso. E com certeza, agora a indústria tem a possibilidade de enviar direto para o cliente, sem precisar se preocupar com a capilaridade. E o que isso vai acarretar? Ela vai ter que ser profissional em marketing. Porque o que o Dollar Shave Club tem? E vários outros exemplos de D2C. Eles têm marca, eles têm marketing, eles sabem vender para as pessoas, certo? Mas é muito legal a gente falar sobre isso, porque a gente está falando bastante sobre canal, e o D2C é exatamente isso, né? É a mudança quase disruptiva de todos os canais, todos os modelos tradicionais que eu entregava um produto, e agora que eu posso começar a me posicionar como uma marca e cortar esse meio de campo. E daí eu posso de novo voltar para a estratégia que vocês trabalham bastante de tração, de começar a olhar, bom, primeiro validar a hipótese, mas eu acho que o Bullseye Framework pode ajudar muito essas empresas a definirem esses novos canais, esses novos caminhos. Uma coisa que eu enxergo muito se a gente olhar para o Bullseye Framework, a gente vai enxergar vários canais ali que há alguns anos atrás não existiam. São canais que hoje existem por conta da internet, por conta da tecnologia em si. E o legal é que esses canais, eles começaram a ser ativados e explorados inicialmente por empresas de tecnologia, as empresas de serviço passaram a explorar isso muito bem, daí veio o e-commerce, e agora a indústria está enxergando a possibilidade de reduzir os níveis ali da sua cadeia de marketing, consequentemente diluir menos a sua margem por meio da venda direta. Então, o D2C é basicamente a indústria se apropriando de canais, vamos dizer assim, mais tecnológicos dentro da tua estrutura de aquisição de clientes. Então, antigamente, para eu ter capilaridade sendo uma indústria, eu precisava de vários níveis. Eu precisava de um revendedor macro, que ia vender para um revendedor micro, e depois ia chegar num retail, que chegaria no consumidor final. Isso num modelo muito simples. Hoje, a gente tem casos como, por exemplo, a LiveUp, que é uma empresa de São Paulo, que foi investida por um fundo que a gente conhece muito bem, foi investido pela Kazek, que é um fundo que, a priori, só investe em startups. A LiveUp é uma indústria que vende marmitas saudáveis e o modelo de operação dela é esse, completamente direct to consumer. Então, assim, eles até têm pontos de venda físicos, que é um teste que está sendo feito hoje, mas a venda é feita de forma digital, coisa que seria muito difícil sem a internet. Na verdade, seria completamente impossível, né? Eu acho que a pergunta que fica será que é possível vender o seu produto, sei lá, através de marketing de influenciadores? Tem produto que eu acho difícil mesmo, mas tem outros, cara, tenta. Pode ser que você tenha uma mina de ouro aí escondida, sabe? Agora que você citou, tem um caso muito legal de D2C, é um dos casos mais famosos dos Estados Unidos, se eu não me engano o nome da empresa é Mattress. Eles vendem colchões. Então, um parêntese, assim, antes de entrar no formato da venda deles. É muito legal porque você vê o modelo de venda impactando na, vamos dizer assim, construção e segmentação dos produtos. Eles são uma empresa, eles se posicionam como, a gente vende um colchão que é perfeito para todo mundo. Então eles têm um grau de padronização muito grande. E isso daí é bom quando tu trabalha com uma plataforma de venda digital, porque você cria um fluxo de compra único e muito claro para todos os usuários. E voltando, e é muito legal porque a Mattress, assim como o Dollar Shave Club, eles vendem colchão, que é uma coisa meio
sem graça, assim, né? Se você for ver. Não é um marketing muito empolgante. Mas eles vendem colchão de uma maneira muito legal. Tanto que eles eles utilizam muito de marketing influencer. Então, por exemplo, eu vi que no lançamento da loja deles em Nova York, eles chamaram alguns rappers para participar disso. Você não imagina as marcas de colchão que a gente tem aqui. Eu sei que eles tiveram conseguiram explorar do canal Viral Marketing muito bem, utilizando a Kylie Jenner, que é uma das principais influenciadoras do Instagram, enfim, do mundo, para vender colchão. Então, mesmo um produto que às vezes não é tão sexy assim, pode se utilizar de canais como influenciadores, por exemplo. Completamente não óbvio, né? Isso, e não sei nem se existe mais essa coisa de marketing chato, de produto chato. O que existe é marketing chato, certo? Eu me lembro de um case de uma seguradora norte-americana, a Gecko. Cara, eles simplesmente vendem seguros, que deve ser uma das coisas mais, teoricamente, chatas do mundo, certo? Você não quer pensar em seguro quando você tá, sei lá, se divertindo numa festa, alguma coisa assim. Mas eles conseguiram fazer os anúncios pra TV mesmo, pro YouTube também, mais divertidos que eu já vi. Tipo, tem um que tá uma família jantando e daí, de repente, todo mundo trava, fica parado assim, e um Golden Retriever entra e começa a comer o macarrão da menina, assim. E eles conseguem vender seguros com uma propaganda dessa, sabe? Então, às vezes, seu marketing pode ser mais divertido também, só tem que pensar em como fazer isso funcionar. Cara, e é muito interessante também que eu tenho certeza que a comunicação da Gecko destoa das outras seguradoras, porque essa é uma lacuna que é deixada ali nesse mercado. Não tem ninguém fazendo alguma coisa nessa linha, vamos dizer assim, mais divertida. Então, é uma oportunidade para empresas que estão em setores mais tradicionais, indústrias, se posicionarem de uma maneira que elas vão conseguir chamar muito mais atenção dentro daquele segmento onde elas estão. Coragem para convencer os gestores daí, né? Coragem. Gente, excelente, adorei o bate-papo. Acho que como último ponto, assim, seria bem legal a gente levar para quem está assistindo lá agora e falando, beleza, me convenceram, quero começar a explorar canais de forma diferente. Por onde esse cara começa? O que ele tem que... Coloca um bullseye na parede dele e começa a pensar em situações não óbvias. Esse cara faz um brainstorm maluco. O que a gente tem que olhar agora para quem está começando agora? Eu diria, primeira coisa, leia o livro, certo? Então, procura o livro, ele tá traduzido para português, você encontra em qualquer livraria. Tração, do Gabriel Weinberg e Justin Marr, se eu não me engano. É um livro super fácil de ler, você lê em 1 semana, 2 semanas, e ele vai te dar uma base muito boa para você entender esse processo, certo? Tem esse livro e Hacking Growth do Sean Ellis também, que são bons pontos de começo, sabe? Uma vez que você entende mais ou menos o que está sendo falado, você provavelmente vai identificar dentro de sua empresa várias coisas similares ao que foram ditas no livro. Enfim, você vai ter um ferramental para entender o que já existe. E a partir daí, você pode começar a construir, certo? Excelente. Bom, além da leitura dos livros, eu acho que eu deixaria um asterisco, assim, que é o seguinte: o Traction, ele é um livro excelente para você aprender uma metodologia de exploração de canais. Só que você pode, sim, tentar explorar um canal e falhar por erro técnico, porque você não soube explorar aquele canal. Então, eu acho importante ponderar também a capacidade do profissional que está fazendo aquilo, da equipe. Às vezes é o caso de buscar uma ajuda fora para explorar um determinado canal. Então, muita atenção à execução técnica, e aí sendo um pouquinho mais específico, por exemplo, mídia digital, SEO, redes sociais, são canais que, vamos dizer assim, esses canais mais modernos, é muito fácil você pecar tecnicamente ali, rodar por 6 meses e não dar certo. E culpar o canal. E culpar o canal. Uma outra observação também, esses canais mais recentes, principalmente aquilo que a gente chama de orgânico, né, SEO, inbound, existe uma tendência de que para que esses canais tracionem, você precisa de mais tempo. A gente costuma sempre falar, não existe resultado de marketing digital no curto prazo e sem constância. Então, você vai precisar de um bom tempo testando alguns canais, né? Alguns podem ser bem explosivos, mas normalmente você vai precisar de tempo e você vai precisar de constância. Não adianta postar 2 blog posts por semestre e achar que você vai ter algum resultado com isso. Então, são algumas observações sobre canais específicos, mas, dando ênfase no que o Ada falou,
Os livros são um excelente ponto de partida. E tem também uma outra questão que é, ao meu ver, existem dois conhecimentos, né, duas linhas de conhecimento que são muito disponíveis hoje por conta da internet. A primeira é a programação, é um conhecimento muito disponível na internet. A segunda é o marketing digital. Então, se você quiser comprar briga para aprender a explorar esses canais utilizando essas técnicas mais modernas que a gente falou, está disponível. Pesquisem, vocês vão encontrar excelentes fontes de informação. Perfeito. Gabriel, Eduardo, cara, eu só agradeço. Valeu. Excelente estar com vocês aqui. Para quem está acompanhando a gente, espero que vocês tenham curtido. Deixem seus comentários aí, enviem e-mail para a gente se quiserem contratar também, né? E contatar tanto o Eduardo quanto o Gabriel. A gente vai deixar os contatos deles aqui. Desejo para vocês aí uma ótima semana. Continuem aproveitando os nossos conteúdos, vão estar saindo mais deles e indiquem a semana de marketing e vendas para a indústria aí para quem está com vocês, para quem precisa assistir esses vídeos, que as inscrições ainda estão abertas, beleza? Obrigado e até mais.